um aroma de amores, pode haver Ei, só um pouquinho. é como ter mulheres e milhões e ser sozinho. E aí, moçada? Opa! Tudo bom? Boa noite. Solidão de casa. Firme? Tem. Aí, Tom. Da vida é encontrar. Ninguém sabe dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixão e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é o mar. Sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo erguei, e no teu olhar tonto de emoção, solidão e venturas bebi. O corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Teu sorriso prende e entorpece, és fascinação do amor. Pra minha história contar, se eu estou numa terra estranha, que é bem triste me penar, mas já fui muito feliz, vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear, quando era de tardezinha eu começava a olhar. Não deve eu natural, mas uma cidade é bom. Quem tem amor na vida tem sorte. E aí, como vai, senhor? Tudo bom? Graças a Deus. Aí terminou a música, é uma canção, né? Senhoras e senhores, no nosso cultural, boa noite. A APLA, Academia Perizina de Letras e Artes, tem o prazer de recebê-los e agradece a presença de todos e todas, convidando-os para se postarem de pé
os que puderem, para acompanharmos o hino nacional brasileiro e o hino de Pires do Rio. Sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se pegou essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em meu seio, por liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Da pátria amada, da graça que salve, Brasil, um imenso raio vívido, já morre de esperança permanece. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Diante de mim a própria natureza, recebe sorte da vida do poço. Se o teu futuro recebe essa grandeza, entre o Brasil a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Pires do Rio, tua história nos faz lembrar fatos tão marcantes, dos reis lendários austeros coronéis, limpos legais da cidade fascinante, a ferrovia por princípio, por base Coronel Lino Sampaio, doador da terra de Sergipe, a joia rara, Pires do Rio, sobre a belga ponte colossal, a vaporosa imponente avançou, transportando a esperança e o amor, pelo cerrado que o progresso dominou, na pequenina estação, relicário de tua história, ecoa ainda o apito de um trem, sonoro arauto de tua memória, a natureza te enfeitou, com a cachoeira e a maratá, falaceira a cidade poema, beijada pelo rio Corumbá, pedacinho do mundo tão querido, teu povo amigo, melhor não há. És famosa, hospitaleira, Pires do Rio, orgulho de Goiás. Hoje vamos refletir o tema a resiliência de pais e famílias em tempos de crises. Homenagearemos os pais com um sorteio de brindes, ainda teremos um rápido momento folclórico e uma mensagem do Dr. Edinho. E para a abertura oficial do evento, convidamos o nosso presidente, Vânia Monod, para os cumprimentos iniciais. Boa noite. Em nome da Academia Teresina de Letras e Artes, a nossa querida APLA, quero cumprimentar todos os presentes, agradecer pelo prestígio dessa noite e falar um pouquinho sobre esse trabalho que a Academia vem buscando desenvolver nesses últimos anos. É com imenso prazer que a nossa Academia vem buscando resgatar de uma maneira ainda não muito estruturada,
mas com muita dignidade, buscando resgatar aquilo que é importante. Somente podemos dizer que nós teremos uma cidade, uma sociedade realmente rica, progressista, quando a gente tem uma sociedade que valoriza a cultura, a educação, a história, seus princípios. E é isso que a academia tem buscado valorizar, se empenhado em promover eventos. Ao longo dos últimos anos, com a colaboração de cada um dos nossos membros, alguns que fazem parte lá daquela equipe que idealizou a nossa academia, juntamente com a professora Iranilda, nossa saudosa Iranilda. Nossa academia conta com membros honoráveis, membros que realmente se dedicam muito, como a dona Sandra, que esteve lá nesse momento, lá do nascimento da academia, que está aí até hoje, persistente, como, vamos dizer assim, uma estrela, que brilha ainda na nossa cidade, na nossa sociedade, empenhada em busca da cultura. Eu somaria isso também à educação. O mês de agosto também é um mês que lembra muito a educação. Primeiro, quando a gente pensa nos nossos estudantes, comemoramos nas escolas o Dia do Estudante, e vemos no estudante, muitas vezes, até por um clichê, o futuro do Brasil. E, às vezes isso nos preocupa. Como estamos conduzindo os nossos jovens, as nossas crianças, de que maneira nós estamos formando, de que maneira nós estamos buscando motivar os nossos jovens para valorizar a cultura, para valorizar as riquezas da história da sua comunidade, da sua cidade. E também, sem esquecer do folclore. Hoje nós comemoramos no Brasil o Dia do Folclore. Então, o folclore tem muito a ver também com as nossas raízes, com as nossas crenças, com os nossos valores. E a gente vê a cada dia mais o folclore brasileiro sendo esquecido. Aquilo que muitas vezes os nossos avós, os nossos pais, às vezes ali no convívio familiar, em casa, muitas vezes incentivavam, até para que a gente pudesse, no meio do folclore também, encontrar certas compreensões a respeito da vida, da importância das relações humanas, que aos poucos vai se perdendo. Então esse trabalho que a academia vem propondo ultimamente, como eu disse, de uma maneira muitas vezes árdua, difícil, porque infelizmente nós realmente nadamos literalmente contra a maré, numa sociedade onde a educação e a cultura cada dia são mais desprezadas em detrimento de outras questões que às vezes movem muito mais o interesse público hoje em dia. Mas esse é o trabalho nosso, de nadar realmente contra a maré. E é para isso que nós existimos e estamos aí persistindo com a academia. Como eu estava dizendo, a APLA já está caminhando aí para os seus 30 anos, daqui a pouco está virando aí já uma trintona. E nesse percurso aí muita coisa aconteceu na nossa cidade, desde a fundação da Academia Teresina de Letras e Artes. Hoje eu tenho o prazer de estar fazendo parte desse grupo, estar na presidência, ajudando a conduzir esse processo. E mais uma vez nós cumprindo um calendário onde a gente obviamente tenta a cada mês, a cada momento do ano promover algum evento que seja significativo. Nós não poderíamos esquecer também do mês de agosto, que é um mês que se tornou no Brasil um mês que comemora a família, que trata da família, que vem aí enaltecer a importância da família. E quando eu falo de valores há pouco, a gente vê também que há hoje uma tendência a se desvalorizar certas instituições que são seculares, e que a gente sabe da importância delas para a formação das pessoas, para que um país possa ser realmente próspero, rico, e a família é a base de tudo. E a gente vê também um movimento, não só por parte da sociedade civil, mas também por entidades religiosas, nos últimos anos, nesse mês de agosto, voltado para a família. Então, hoje a gente quer, de certa maneira, além de enaltecer a nossa cultura, o nosso folclore, fazer também uma reflexão. E nós temos pessoas aqui que podem falar com propriedade. Então, hoje a gente vai ouvir pessoas que vão falar um pouquinho da sua própria experiência de vida, a dona Sandra, a doutora Edinho, que a gente respeita muito pelas suas histórias familiares, pelo valor que sempre deram a essa instituição. Então é com muito prazer que hoje a gente recebe vocês aqui, além
de um momento onde a gente possa, de certa maneira, usufruir um pouquinho da arte, da cultura, refletir um pouco sobre a importância dela, a gente também refletir um pouquinho sobre a família como esse cerne, como essa base, onde essas coisas, esses valores devem, né, e deveriam continuar sendo plantados. E que a gente possa, com a graça de Deus, cumprir essa nossa missão. Como eu disse, né, a gente tem persistido em outros eventos e a gente vai, além desse momento, com a graça de Deus, conseguir realizar outros até o final do ano. E gostaríamos muito que vocês nos ajudassem a propagar esse trabalho que a APA vem fazer. É um trabalho de sementinha, mas a cada dia esse pouco vai aumentando e isso vai nos dando prazer. Então é com muita gratidão que a gente recebe vocês aqui hoje. E eu quero convidar aqui o nosso bispo, o pastor Jonatas, para fazer uma oração, para a gente começar se colocando também na presença de Deus, para que Ele possa nos blindar enquanto família, que Ele possa nos inspirar enquanto famílias também. Boa noite a todos. Estou muito feliz e me sinto muito honrado de estar com os queridos aqui nessa noite, né? Eu me enganei no horário, por isso eu peço perdão. Achei que era 7h30 e me enganei no horário. Eu quero deixar uma reflexão. Certa vez, um grande poeta chamado Castro Alves, meu pai era muito fã dele, ele escreveu um poema, né? Um dos trechos do poema, no livro Em América, diz: talhado para as grandezas, para crescer, criar, subir, o novo mundo nos músculos sente a seiva do porvir. Estatuário de colossos, cansado doutros esboços, disse um dia Jeová: vai, Colombo, abre as cortinas da minha eterna oficina e tira a América de lá. Olhar ainda do dilúvio, qual tritão descomunal, o continente desperta num concerto universal. Dos oceanos em tropa, tralha as artes da Europa, outras bagas de Ceilão. E os Andes petrificados, como braços levantados, lhe apontam para a amplidão. Eu quero marchar com o vento, com os mundos, com os firmamentos. E Deus responde: marchar? Da Grécia aos dóricos Partenons, a 1000 deuses levantados, 1000 mármores pantenons. Marchar com a espada de Roma, leoa de ruiva coma, com presa enorme, saciando o ódio profundo, com as garras na mão do mundo, com os dentes no coração? Não, nem templos feitos de ossos, nem gládios a cavar fossos, são degraus do progredir. Esse é um poema, parte dele, pequena parte dele, e que fala de um propósito tão grande que Deus tinha quando Ele levantou personalidades na humanidade para que o propósito de Deus, que é um propósito maior, se cumprisse na humanidade. E esse poema fala de Colombo, esse poema fala de Gutenberg, esse poema fala da imprensa, esse poema fala do conhecimento, esse poema fala de tantas coisas importantes e que contribuem para o nosso conhecimento, e fala sobre o conhecimento. E o conhecimento é tudo. O próprio Cristo, ele diz que nós erramos por falta de conhecimento. O conhecimento, ele traz para nós sabedoria. No livro de Provérbios, o grande autor Salomão, ele fala sobre o conhecimento em grande parte aliás, da sabedoria. A sabedoria, ela se personifica no próprio Cristo, quando ele diz, o apóstolo João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou no meio dos homens, e nada do que se foi feito não seria feito se não fosse por ele. Então hoje vocês estão aqui para cumprir um propósito, como Gutenberg cumpriu quando eu falei desse poema, né? Só que eu não fui na parte que é citado, só falei um pedacinho dele. Quando Colombo é citado, né, de cumprir o propósito de vir para a América. Esses dias eu estava vendo um texto que o Silvio Santos falou quando ele estava vivo, um texto tão importante. Ele disse, contando da família Bravanel, que
os parentes dele antigos foram os que patrocinaram Colombo para descobrir a América. E hoje nós estamos aqui, né? Então você tem um propósito de passar conhecimento para a vida das pessoas, de transmitir sabedoria, de transmitir conhecimento. Você vai errar várias vezes, mas quando você errar, procure nos livros, na palavra, procure dentro de você conhecimento, e você vai acertar mais do que é. Amém? Vamos fazer uma oração. Quero agradecer e me desculpar novamente por ter demorado aqui, porque eu me equivoquei no horário. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por este momento tão importante de estarmos aqui para nutrirmos o nosso coração e a nossa mente com o conhecimento. O conhecimento, ó Pai, é a riqueza do homem. A sabedoria é a dádiva que o Senhor nos deu. E a Tua palavra nos diz, ó Pai, que quando nós buscamos o conhecimento, nós buscamos a fonte da vida eterna. Nós te louvamos, bendizemos e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Desculpem mais uma vez. Deus abençoe em nome de Jesus. Desejamos que esta noite seja bem proveitosa e ratificamos nossos agradecimentos pela presença de autoridades, pais, mães, religiosos, educadores, comunicadores, amigos e estudantes. Este é o momento ápice da nossa noite. Dona Sandra, entre outras atividades, é palestrante e tem realizado este trabalho com sucesso em várias cidades da nossa região. Hoje, sua primeira palestra, Reflexão em Pires do Rio, tem por tema a resiliência de pais e famílias em tempos de crises. Com vocês, então, para momentos de reflexão, nossa palestrante da noite, Dona Sandra Bianchini. Gente, quer saber se vocês me ouvem aí atrás, porque eu não vou ficar naquela gaiola, não. E nós não temos microfone. Eu estou ouvindo, vocês estão ouvindo? Vocês estão vendo, Dudu? Eu tenho voz alta. Mas vou ter que tomar mais uns golinhos de água, né? Bom, já agradecemos as presenças, né? Os nossos queridos alunos aqui, educadores, temos parentes, né? Coisa maravilhosa. Eu inicio a minha fala dizendo que é impossível falar de pais sem falar de famílias. É impossível falar de famílias sem falar de Deus. Então nós vamos falar hoje, refletir hoje, sobre os núcleos familiares, segmentos familiares, no decorrer, na trajetória de uma vida, o ser humano, ele passa por vários núcleos de famílias. E eu gostaria de refletir também. É muito interessante, porque para todas as missões, para todas as profissões, os pais, as pessoas passam por escolas, né? Por cursos preparatórios, faculdades. E para ser pai e mãe, não tem preparação. Alguns cursos. Em algumas cidades já existem movimentos para pais e mães. Algumas cidades, alguns movimentos. Mas quer dizer que pai e mãe
caminham pelo mundo tentando acertar. Mas nem sempre acerta. Hoje eu ainda falei com alguém. E quando você chega lá na frente, você não devia ter feito daquele jeito. Aí se arrepende, vê que não podia ser assim. Aí você tem que se virar para ver, né? Criar uma forma de trabalhar que conduza a sua família, seus filhos no melhor caminho. O objetivo da família deve ser caminhar de forma feliz, construir a felicidade dentro da minha casa. Tem que ser esse o objetivo da família. Mas como eu vou construir essa felicidade? Como faço para que todos sejam felizes? Então vamos lá, vamos começar a refletir. Está vendo só que eu não posso ficar lá, gente? O primeiro núcleo familiar é o lar. Primeiro núcleo familiar. A criança, ainda no ventre materno, ela já começa, depois de um certo tempo, ela já começa a sentir, ter sensações, sentir os estímulos externos, desde a barriga da mãe. E para que ela nasça de uma forma harmoniosa, tranquila, é necessário que o ambiente da família, o ambiente da casa, também seja um ambiente harmonioso, um ambiente feliz, calmo, tranquilo. Né? Isso tudo vai refletir na criança. E a criança nasce. Aí vem o quê? A educação. Porque no lar a criança começa a ser educada. Então, os pais são os primeiros educadores dos filhos. Mas não só educadores, eles são também os primeiros evangelizadores dos filhos. Olha só. Então, falar de Deus é desde o começo, lá da criança bem pequenina. Falar de Deus para a criança. Falar em Deus. Outro dia eu estava dando uma palestra ali na cidade de Palmelo. Tinha uma senhora com uma criança no colo. Aí ela virou para mim e disse assim: Dona Sandra, mas eu não tenho tempo de rezar. Eu não tenho tempo de rezar. Eu tenho mais... Ela estava com uma criança pequena. Eu tenho mais 3 filhos. Não sobra tempo. Aí eu disse para ela: eu vou provar para você que você tem tempo de rezar, de orar. Ela falou: mas como? Eu falei: você não precisa orar, rezar de forma decorada, aquelas orações, não. Se você fizer as suas tarefas, com amor, pensando, que pensar não ocupa lugar, não, nem tempo. Pensando em Deus. Quando você olhar para os seus filhos, pensar em Deus, pedir bênçãos para os seus filhos, tudo em pensamento, ou falar também, pequenas orações em todos os momentos, então você estará rezando e agradando a Deus. Tudo, a fé começa a criar raízes em casa quando a criança ainda é pequena. Então ela vai começando. Aí também os pais vão educando as crianças com exemplos, dando exemplos. E exemplos não gasta tempo para ensinar. Você fazendo, a criança aprende. Isso também serve para a escola, né? Que você vai exemplificando
Não precisa aquela aula normal, aula formal. Você precisa exemplificar para os filhos aprenderem. Então, o primeiro núcleo familiar é a família. E daí forma-se a base para os demais núcleos pela vida. Tudo depende desse primeiro núcleo. Tá? Depois, o segundo núcleo. Qual seria? A igreja. Desde pequeno, a criança na igreja é o segundo núcleo familiar. Levar a criança para a igreja. E você já começou lá no primeiro núcleo. Você já falou de Deus. Você já falou do amor para com Jesus, porque a criança é pequenininha, a gente fala muito de Jesus. Se a família for devota, fala de Nossa Senhora, né? Então vai preparando a criança. Aí ela vai para a igreja. É o segundo núcleo. Aí encontro também com as mães na igreja que dizem assim: eu não volto mais à igreja porque meus filhos fazem bagunça demais. Eu já por algumas vezes eu barro a mãe na igreja e digo: você não vai parar de vir à igreja, porque a casa é do Pai. A casa de Deus é a nossa casa. Vejo jovenzinhas com o celular, né? Outro dia uma se arrumando toda ao celular, parecendo que estava tirando uma selfiezinha, tal. Aí eu fiquei meio nervosa. Mas depois também eu pensei: mas ela está na igreja. Olha só. Porque eu também, gente, tenho aqui uma irmã que não me deixa mentir. Eu também já fui meio assim, alheia a tudo na igreja. Nós ríamos de tudo. Eu acho que a gente nem entendia direito o que era estar na igreja, o que era assistir a uma missa. Assim também são os jovens, as crianças que eu vejo lá hoje. Então, por isso que eu entendo, quando eu vejo crianças inquietas, jovens inquietas ao celular, aí eu penso: estão na igreja. Estão na igreja. Eu li uma historiazinha, um fato verídico. Um senhor estava na igreja e o telefone dele tocou. Às vezes alguém até já ouviu essa história por aí. O telefone tocou. E já viram quando a gente quer desligar o telefone, que a gente nem acha até certo, e o telefone fica tocando, e todo mundo olhando, e as pessoas com chacotas e falando: ai que horror, que absurdo. E ele saiu da igreja decepcionado, triste, envergonhado. Aí de tanta vergonha, porque todo mundo falou com ele, inclusive até o padre falou também, depois chamou a atenção dos que estavam com o celular na igreja. Aí o que ele fez? Passou por um bar, e ele estava nervosíssimo. Passou por um bar e foi tomar uma cervejinha. Nunca tinha entrado num bar, mas de tanta vergonha ele fez isso nesse dia. Aí ele deixou, tremia de nervosismo, e deixou uma garrafa e um copo cair e quebrar. Quebrou tudo, sujou o chão. Aí veio o garçom e disse para ele assim: meu senhor, não se preocupe, eu limpo tudo, eu cato tudo, não precisa preocupar. Eu vou trazer outra cervejinha, o senhor vai tomar tranquilo a outra cervejinha. Mas tratou esse senhor, mas com o máximo carinho. Não precisa ficar com vergonha, nem nada. O senhor vai tomar sua cervejinha com calma. Gente, esse senhor disse:
Nunca mais voltei à igreja. E eu continuei a ir para o bar. Pense bem. Aí no bar, ele ia todo dia, passou aí todo dia. Mas nunca mais voltou à igreja. Então, a gente pega como exemplo, né, que as pessoas, de todas as formas, por qualquer motivo, elas têm que ser respeitadas. Outro dia eu falava para minha neta que uma pessoa também foi visitar a outra, né? Porque agora nós já passamos a família, mas só lembrando. Ela foi visitar e uma criança deixou cair um líquido no chão e tal. A mãe danou tanto, zanou tanto para a criança, e a visita perguntou assim: se fosse uma visita a derrubar esse copo, esse líquido, você faria isso com a visita? Claro que não, não faria isso não, porque visita, como que eu ia danar, né? Trata os seus filhos como você trata os de fora. Por que a família trata os de fora bem e os de casa não? Em muitas famílias acontece isso, né? Aí vem o quê? O terceiro núcleo familiar, que é a escola. A criança vai vir ao bem, porque a igreja vem antes da escola. Então vem a escola. O que a gente pode dizer da escola? Nós estamos vendo, gente, a escola passar por uma crise muito grande. Os cursos de pedagogia estão esvaziando-se. A preocupação é grande. E agora tem um projeto da escola domiciliar, né? Da criança estudar em casa. Dizem, até esses dias eu li 10 profissões que vão desaparecer, e o professor está entre as profissões do futuro. Então, o que vamos fazer? Agora a criança vai para a escola. Apoio da família. Trabalho, família e escola. Família e escola. Cada aluno tem uma personalidade. Em casa também é assim. Se eu tenho 5 filhos, cada um é de um jeito. Né? Então, a escola, ela vai trabalhar com a família. E ela valoriza a educação que a criança trouxe de casa, aqueles hábitos, atitudes, ela reforça, ela cria novos hábitos ou reforma certos hábitos. Porque às vezes a criança vem também com maus hábitos de casa. Então vamos reformar, vamos dar novos hábitos, atitudes, e vamos reforçar aqueles que elas já têm de bom, né? Hábito de bom. A escola está passando, quando nós falamos que está passando por uma crise, os professores estão adoecendo. São muito, e nós temos os professores, está sempre acontecendo, né? Olha, os professores, aqui também nós temos, né, os professores estão adoecidos. E vários problemas estão fazendo com que os professores adoeçam. É um problema sério. E o principal problema, gente, que está fazendo um professor adoecer é a indisciplina do aluno. É o principal problema. Então os professores estão esgotados, cansaço físico ao extremo, estão estressados, estão com problema de voz, problema de coluna, problema de visão. Então eles estão tendo um síndrome de Burnet, uma doença aí, que isso tudo leva a essa síndrome. Então, as famílias têm que cuidar dos alunos, dos filhos. É papel das famílias cuidarem dessas crianças. O que não vai bem, olha, gente, a escola
a sua bagagem. Dentro dessa bagagem tem que ter coisas positivas que as crianças trouxeram de casa. Então é preciso, aqui nós temos pessoas mais adultas. Eu gostaria até de estar falando para pais e mães bem jovens, né? Ou até noivos que pretendem se casar, que poderiam ouvir, né? Então a criança chega com sua bagagem, ela precisa chegar com a bagagem boa da escola. Uma bagagem boa. Então é a terceira família. A família da escola. E a criança tem que gostar de ir para a escola. O professor tem que gostar de estar na escola. Ai, a delícia ir para a escola, né? Eu quero ir, eu não posso faltar nenhum dia, porque ele gosta de ir. E o professor também, a mesma coisa, né? Ele tem que gostar. Então vamos para a quarta família. A família social. Aí o indivíduo já cresceu. O indivíduo cresceu. A sociedade também é uma escola. Só que ela confronta com a escola formal. Às vezes, a sociedade está ensinando outras coisas e a criança perturba a cabeça do aluno. O aluno fica, às vezes, com 2 caminhos, 2, 3 caminhos e não sabe qual o caminho da mãe. Talvez não saiba qual caminho é o melhor. Porque essa escola, a sociedade, confunde os nossos jovens. Porque nós vemos muita coisa negativa na sociedade. Mas, para que a sociedade seja saudável, também vai depender das famílias iniciais. De pessoas bem formadas, bem educadas, de valores positivos. Aí sim, vamos ter uma sociedade saudável, né? E vem também os exemplos, que nós falamos há pouco. Os exemplos arrastam. Os exemplos da sociedade arrastam nossos jovens. Nós estamos vendo isso acontecer, né? E a sociedade, então, vai depender do que a criança foi lá desde pequena, do ambiente familiar, da educação familiar. Depois depende, a sociedade depende da formação escolar, para que ela seja um cidadão de bem na sociedade. E uma sociedade mais feliz, né? E vem depois a quinta sociedade, a quinta família. Que é a família Mundo. mas que é isso? Família mundo, né? Mas como isso? O mundo é a casa comum nossa. O mundo é a nossa casa, gente. Considerando que fomos criados por um só Criador, acho que todos nós somos cristãos, considerando que fomos criados por Deus, estamos vivendo na mesma casa. E por que o mundo está em guerra? Por que o mundo está em crise? Porque não há aqueles valores que deveriam ter sido enraizados nas pessoas. Não há. Não são capazes de dialogar, não são capazes de se entender. E por isso há desentendimento e guerras. Então, o mundo, aí também a gente costuma lembrar assim, que os pais, né? Os pais falam assim, eu tenho que criar meus filhos para o mundo. Tá, mas que mundo é esse que nós queremos que
os nossos filhos estejam inseridos. Que mundo é esse? Se eu não plantei no coração, na alma dos meus filhos, aqueles valores necessários. Então é preciso pensar e repensar que nós somos todos irmãos. Todos irmãos. Amém. Né? Amém. E por fim, a sexta família. Essa aqui eu pus por minha mãe. Eu quero. Quem quer? Se nós perguntarmos aqui, gente, nessa eu gosto de contar essa história. Lá na família, lá a mãe, o pai, eles têm que contar já a história do céu. Não é para assustar, não, mas tem que contar. Falando de Deus, automaticamente nós vamos falar do céu, né? Aí o que acontece? Olha só, eu tinha meus 8 anos, por aí, e eu falei que eu quero reproduzir em desenho. Eu lembro no nosso livro de religião, que antigamente podia dar religião na escola, né? Hoje não pode. Então, no nosso livro de religião, tinha 2 páginas com a figura assim, ó, a figura do inferno e a figura do céu. Eu era pequenininha, né? A figura do inferno era uma estrada maravilhosa, tinha uma escada, olha só, lembra direitinho da imagem. Tinha uma escada maravilhosa, gente, cheíssima de flores coloridas, coisa mais bela do mundo. Mas lá no fim, era só como fala, só fogo. E aqueles seres, sabe, que eu gostei de falar, tudo lá com os galhos, esperando. A estrada era maravilhosa, mas eles estavam tudo e muito fogo. Aí, na outra estrada, gente, a estrada era terrível, cheia de pedras, cheia de espinhos, gente. E lá no fundo, lá no fim, eram nuvens e os anjos esperando a gente. Bom, aí morreu uma menininha perto lá da nossa casa. Morreu uma criancinha, muito perto da nossa casa. E nós, pequenininhos, né, fomos para o velório da menina. E naquele tempo, não punha flor no caixão, não. A pessoa ficava com o corpo descoberto, amarrava as mãos e punha meia no defunto e amarrava os pés na Bíblia, né? E eu olhei aquilo, vi aquela menina de meia. O que eu pensei? Na estrada do céu. Na estrada do céu. Como que eu ia passar pela estrada do céu de meia, gente? Aí eu ficava de cima da minha mãe. Mãe, promete para mim. Se eu morrer, põe sapato. Ponha sapato, porque eu não vou dar conta de andar na estrada do céu de meia. E eu quero ir para o céu. Então, olha só, isso está na minha cabeça. Eu lembro direitinho da página com as coisas. Eu não lembro do texto de cada figura, mas da figura eu lembro. Eu ainda vou reproduzir essas figuras, tá? Então, nós vimos aqui, gente, família do céu. As suas orações, oração dos pais, orai sem cessar, orai e vigiai, gente, né? Então, o lar, a família tem que estar em conexão com Deus, assim, ó, 24 horas por dia. Fala em Deus, gente, fala muito em Deus. Tem família que não fala em Deus. Fala alto, em voz alta. O seu filho não pede bênção, dê a bênção a si mesmo. Deus te abençoe, meu filho. Fala em Deus. E a formação dos jovens, crianças, a formação do ser humano, gente, ela tem que ser integral, corpo e alma.
Você não educa só o corpo, nem educa só a alma. É corpo e alma. Então, Dom Bosco, que foi um grande educador, já dizia assim: ou a educação é integral ou ela não é educação. Então nós temos que lembrar disso. As farmácias estão cheias de pessoas comprando remédios. Cheíssimas, né? E as igrejas, será que estão tão cheias assim? Será que a preocupação é mesmo a sua preocupação, a nossa preocupação de cuidar da alma é a mesma de cuidar do corpo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então nós temos que pensar nisso. Pensar nisso em relação aos nossos filhos. Eu quero ir para o céu. Vou fazer tudo para isso acontecer. Sabe? Posso só falar? Pode. Mas eu não sei se todo mundo pensa como eu. Eu pergunto todo dia pelo amor de Deus, mostra O caminho do céu. Se lá vai trabalhar, se lá eu conversar, se lá eu manjar, você não quer o dia inteiro. Não, o importante é você chegar lá. O importante é você chegar lá. Eu disse para uma pessoa todo dia, eu acho que o céu é uma coisa assim, ó, resplandecente, maravilhosa. Aí eu disse assim, se eu chegar, é uma cidade linda, brilhosa, onde Deus habita, né? Se eu conseguir chegar na zona rural, eu chego no céu. Se eu chegar na zona rural dessa cidade que eu fiz, é ótimo. Eu deveria sentar e ficar quieta lá, sem fazer nada. Lá você é pleno, você não precisa. Aí, gente, o que nós vamos ver? Se nós formos todos os dados, se nós formos enumerar as crises que existem, a crise em todos os setores, em todos os núcleos familiares, em tudo. Inclusive, eu quero destacar a crise existencial que o povo está vivendo neste momento, que está levando tanta gente ao suicídio. Então, aí, essa crise vem de outras crises, né? Tem crise na família, tem crise na sociedade, tem crise na escola, tem crise de todas as formas. E a crise existencial. Então, vamos trabalhar um pouquinho com esta palavrinha crise. Eu vou trazer uma coisa. Então, nós temos aqui a palavra crise. Vamos fazer um acróstico, mais ou menos. Eu vou aproveitar cada palavra, cada letra. Eu poria, lá no C, eu poria a palavra crer. Crer é muito importante para nós, principalmente na época em que estamos vivendo, né? Crer. O R é maravilhoso. Eu adoro o R. Porque o R é de refazer, reiniciar, restaurar. E a ré do carro é para fazer o quê? Uma manobra, não é? A ré do carro, ok, tem carro aí, né? Para fazer uma manobra. E quantas vezes na vida nós não precisamos fazer manobra, hein? Para ajustar, para dar certo, temos que manobrar, não é? Temos que fazer manobra. Então eu gosto muito do reutilizar. O professor na escola tem que refazer muita coisa, né? Então o R é muito importante. O I, eu colocaria insistir, que essa palavra é muito importante. Não desista nunca, insista sempre, persista. Tem mãe que fala assim, já desisti do meu filho. Nunca. Insista com ele, persista, até que ele vai tomar o seu conselho. O S, eu pensei numa palavra, aí o que eu fiz? Coloquei estresse. Mas é estresse. Não, eu quis colocar a palavra inglesa, estresse com S.
para dar certo aqui. Porque o que mais o povo está vivendo hoje é esse estresse. Para todo lado. Estresse de trabalho, estresse de escola, estresse de família, coitada das mães, né? Já super estressados. Os professores super estressados. Todo mundo estressado. Aí o estresse causa ansiedade, o pânico, a depressão. Olha só, gente. E essas doenças matam. Matam. Aí eu coloquei, vamos ver a solução. Bora pensar. E o E? O E de esperança. O E de esperança. Não de esperar. É diferente, viu? Esperar é diferente de esperança. Esperar é você cruzar o braço e cair no céu. Agora, esperança é você esperar com estímulo. Você esperar fazendo alguma coisa para você. Você quer ganhar o céu? Quer? Então, o que você vai fazer? Esperar o céu chegar até você? Não, eu vou trabalhar para ganhar o céu. Eu tenho esperança de conseguir. Simplesmente. Crie, gente. Eu tiro o S da crise. Crie o quê? Novos olhares, novas atitudes, novas palavras, novos comportamentos, todo jeito eu uso a minha criatividade. Mas isso a gente tem que usar demais, né? Em todos os setores, em casa, na escola, no trabalho, né? Temos que criar. Um dia eu falei uma gíria em sala de aula e o menino falou para mim assim: Dona Sandra, a senhora falando gíria? Eu falei: uai, meu filho, você está me achando muito velha para falar uma gíriazinha de vez em quando? Eu também gosto de uma gíria de vez em quando. E ele riu, eles acharam bom. Por quê? Eu estava me igualando à linguagem da criança. Agora, o pai é firme demais, né? Não passa, porque às vezes nós temos que passar para a linguagem da criança, gente. Linguagem do jovem. Eu já ouvi caso de pai falar: enquanto eu não usei a linguagem do meu filho, eu não conquistei, ele não foi meu amigo. Então, gravar aqui, tira o S da sua criança. Né? Se for preciso, faça aquela manobra, né? Para você criar alguma coisa. E quanto mais você tenta criar, tirar da sua criatividade, mais você cria. Né? É o artista, né, gente? Ser pai e mãe hoje tem que ser artista. Então, pai e mãe tem que ser artista. Hoje todo professor tem que ser artista. Não tem que ser? Tem que ser, né? Então, deu para gravar? Tira, né? Tira aí. Tira o S. Tira o S. Pode. Tá, então vamos tirar o S. Aí, desde pequenininhos, nós fomos enraizando valores nas crianças. Valores. Então, o que eu fiz? Pensar, gente, como agregar esses valores, juntar esses valores, colocar tudo no lugar assim, para que as pessoas curtam bastante, vejam bastante esse valor. Lembrei, vou fazer um leque dos valores. Então, o que nós fizemos? É isso. Às vezes não dá, pode ver. Deus, superação, gratidão, dedicação, alegria, franqueza, obediência, perdão, perseverança, unidade, diálogo, caridade, criatividade, família, simpleza, criação,
silêncio, coragem, amizade, avaliação, exemplo, paciência, fé, amor, serviço, felicidade, observação, esperança, Deus. Vocês viram que esse leque resume tudo que nós falamos, né? Tá, e agora eu mostro para vocês, para finalizar. Deus, no início e no fim de todas as nossas atividades. Tá? Deus está no leque, Deus e Deus. Tá certo? Então, finalizando, fica aí essa nossa mensagem, né, gente? Eu acho interessante aqui, eu já fiquei sem os 3 leques nas palestras, eu sei os 3. Quereres? Hã? Quereres? Então eu parto do quereres. Pois é, aí alguém falou para mim assim, não, Sandra, sabe por que eu quero esse leque? Eu vou fazer. Aí vem copia, fala, deixa eu ver que jeito faz. Eu vou pôr na minha casa. Porque as pessoas passam, pelo menos uma palavrinha eles tiram do leque. E fica assim, olha, é interessante, né? Eu gostei dessas ideias. Eu já fiquei sem um em Anápolis, outro lá na escola, e, ó. Então, já fiquei muito sem ideia. Agora esse não não, viu? Tá, gente, então ficou aí, né? Espero que tenham gravado alguma coisa. Se ficou uma palavra, se ficou uma frase, alguma coisa, dá pra gente ficar feliz, né? Agradecer, né, a dona Sandra, por esse momento de reflexão. Como eu disse no início, consigo falar de cultura, falar de educação, sem lembrar da família. Então, nós queremos também, especialmente, falar dos pais. Né? Eu sou pai, eu tenho muitos pais presentes. É um dia também da gente lembrar o nosso papel de pai. Né? Nós chamamos Deus de mesmo, como que é mesmo? A gente chama Deus? Pai, né? Normalmente a gente fala pai e a gente chama Deus, especialmente quando a gente se encontra em apuros, assim. E essa figura, muitas vezes, do pai, esse pai que é provedor, que é protetor, que se esmerou, né, em buscar para mim referências de pai. E eu acho que eu consegui ser um bom pai, ainda estou nesse caminho, né, ainda tenho um filho caçula na minha casa, estudando, trabalhando, e procuro, né, sempre me esmerar e olhar em Deus, para que essa nossa missão de pai possa ser realizada. Então a gente quer também dar esse abraço especial, né? Hoje tem aí muitos presentes para nós pais, né? Para a gente poder sair daqui também ainda mais feliz, né, dessa missão nossa de pai. Então daqui a pouco a gente vai ouvir um pai, né? Um pai que é exemplar, que faz parte também, assim como a dona Sandra. Então eu quero convidar a Grace, que ela vai fazer aqui uma apresentação musical. Posso suavizar um pouquinho, né, a nossa mente, antes da gente ouvir o nosso pai ali da harpa do Puradinho. Eu vou cantar também sem microfone, viu, gente? Quando eu pensei em cantar aqui, escolhi uma música da Flávia Venceslau, que ela fala sobre os desejos. E a dona Sandra falando aqui, né, a dona Sandra é da minha época, que eu fui educada aqui no município, né? E aí, lembro muito dela, né, com esse talento todo, foi de sempre, né, dona Sandra? E ela falando, e eu fiquei pensando quanto a gente tem desejado, às vezes, as coisas erradas, né? A gente tem dado valor naquilo que nem às vezes tem tanta importância. Então essa música que eu vou cantar, ela fala de alguns desejos, mas os desejos simples da vida, porque o que é mais simples é o mais valioso, é o que realmente tem importância. Então que nessa celebração, que quando a gente vai celebrar uma data comemorativa, ou alguma figura, como a gente está comemorando hoje o Dia dos Pais, que a gente possa, né, se lembrar que o que a gente tem de mais valioso são as pessoas que a gente ama, são as coisas simples da vida, e que isso possa preencher o nosso coração sempre, né? Possa trazer a verdadeira felicidade, a alegria de viver para nós.
desejo vida, longa vida. Desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia. Colorida estrada no seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, as coisas mais lindas que se imaginar. E dias de sol pra fazer os seus planos, as coisas mais lindas que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vierem horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te apagar, e que a mais doce estrela seja sempre sua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, as coisas mais lindas que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, das coisas mais lindas que se imaginar. Eu te desejo vida. Eu te desejo vida. Eu te desejo vida. De toda alegria ter a companhia, colorida estrada em seu mais belo tom. Gente, lembro dela pequenininha na escola de Adventista. O professor John muito bem representa o folclore de nossa região. Ex-professor municipal, ex-professor rural, artesão, cantor, compositor e poeta, premiado por várias obras literárias. Com vocês, professor John. Um amigo abraçado comigo. Então, boa noite para vocês. Primeiro quero pedir permissão para Deus, pedir licença, Senhor, para falar com o Senhor, para te pedir, meu Deus, que me dê inspiração, que me dê sabedoria, para que as minhas palavras cheguem ao entendimento dos demais. E fui convidado pela APA, né, para falar sobre o folclore, aproveitando o momento, né? E eu estou sentindo muito rápido, quero louvar e agradecer a Deus também, pela família que permitiu que eu nascesse. Né? Bom, falar sobre folclore não é difícil, né? Todos sabem o que é folclore, mas assim, não sabe às vezes a expressão, o sinônimo da palavra folclore. Inclusive, eu trabalhei com gestões, a Dona Sandra era secretária de educação. Saudade demais, Dona Sandra. Assim, a cidade didática que a senhora tem, sabe? Eu aprendi muito.
E a dona Sandra sempre aproveitava todas as datas comemorativas para a gente alfabetizar, ensinar sinônimos e antônimos e fazer manifestações para descontrair os meninos, né? Porque a rotina de escola, na verdade, eu estudei, mas não gostava de estudar. Eu não gostava. Agora eu sei. Bom, se a gente perguntar o dicionário, que na época era Aurélio Duarte falando, né? O que é folclore? Tem um montão de palavras difíceis. Muito sobre folclore, poucas palavras, né? Eloquente. Desculpa a palavra eloquente, só que eu quero falar a palavra. Eloquente, a luz. Vou falar eloquentemente, é falar de maneira que vocês entendem. Bom, então vamos. Folclore é um conjunto de costumes, usos e costumes, crenças. É muita coisa para falar o sinônimo da palavra folclore. Para vocês situarem o que é folclore, como por exemplo, na época que a gente era criança, aquelas brincadeiras de roda, né? Samba crioula que vem da Bahia, pega a criança e joga na bacia, a bacia é de prata, areada com sabão, e depois areada vai lavar o seu roupão é de seda. Aí, ó, tá vendo? O povo conhece o folclore, né? As festas juninas, né? A festa do Morro do Cruzeiro, que é um folclore local. A nossa congada aqui, que é um folclore regional, brasileiro, né? Mas nós temos a festa de congada e eu percebo que através da festa da congada surgiu mais uma festa folclórica aqui em Pires do Rio, porque eu, por exemplo, passo o ano inteiro fazendo economia para ir nas barraquinhas. Então, são manifestações culturais que passam a ter nome de folclore. Tem uma personagem aí que é possível que vira um personagem folclórico, sabe? Uma tal de Barrilda, que para mim já é, a Barrilda nasceu no tempo nosso, né, Dona Marilda? Barrilda. E para mim já era um personagem folclórico. Outras pessoas, indivíduos, que as pessoas hoje estão todos envolvidos com o sistema virtual, né, celular, como sei. Eu sou matuto ainda, sabe? Eu preciso e exijo ser uma pessoa madura. Conheço as coisas, mas eu prefiro assim, esse negócio virtual que chama, né? Eu sei atender, sabe? Então, eu estava falando assim da decadência das escolas, eu sou a favor da tecnologia, sim. Mas, voltando a falar sobre folclore. Na época da colonização, alguns folclores são famosos no nosso país, segundo vestígios. Eu não posso confrontar com cientistas, pesquisadores e afirmar, sabe? Mas, segundo vestígios, eu percebo, como por exemplo, a festa do boi bumbá, bunda meu boi no norte, né? O frevo, a festa do Nordeste, etc. O carnaval, no início foi a função, agora veja só a função, foi muito usado como meio de comunicação. Por exemplo, eu vim de uma região que, de onde eu passei na infância, até nessa festa de Romaria, aproximadamente 14 metros, 14 vezes 8 quilômetros, é um tantão. Mas a gente, meu pai era um comerciante na beira da estrada, vocês veem a função do folclore. Porque às vezes é impossível não falar de política, porque administradores às vezes descuidam dessa área que é a área da cultura, sabe? E essas manifestações trazem muito benefício para todo o público. Criança, porque a gente congrega e troca conhecimentos. Voltando lá na festa de Romaria. Na época, até 2 meses antes da festa de Nossa Senhora da Badia, do Muquem, nós crianças já ficavam. Eu principalmente porque eu era um menino da porteira, eu ganhava dinheiro para abrir a porteira. Mas a gente ficava ali para adquirir conhecimento, sabe? Outras literaturas, outros conhecimentos que o povo dizia que
por um mar e passava na nossa praia, para vocês perceberem o quanto é importante as manifestações culturais, que inclusive tem um nome folclórico. Então, eu não posso estender muito, né? Porque já estão cansados. Era para não deixar também passar em branco esta data, né? É o dia do folclore. E isso me alegra muito. Quem dera que esse movimento cultural aqui passasse futuramente a ser oficializado como um evento que faz parte do folclore da nossa cidade. É possível, né, professor? É muito possível. Pelo menos eu acho que enquanto eu respirar, eu vou lutar para que isso aqui aconteça. Porque a senhora já tem certeza, né? É muito envolvida. É com a família, com a sociedade em geral. Então, eu fico muito feliz. Eu gosto de cantar. Eu sou afinado, não sei tocar direito, mas eu gosto de cantar. Deixa eu ver o que eu vou cantar. Uma coisa de alegre. Pois uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Cantei com vocês. Obrigado pela atenção. Será que alguém compreendeu o que eu quis expressar? Então, louvado seja Deus mais uma vez. E neste momento, para culminar a nossa noite e abrilhantá-la ainda mais, ouviremos as palavras do nosso confrade doutor Edinho, que deixará a todos, especialmente aos pais, a sua mensagem. Homenagem a você, Sandra, ao Vânia, ao Walter, que está aqui presente, ao Jaci, que são membros da Academia Pirisina de Letras, como também eu sou. E por que quero homenageá-los? Porque vocês são os responsáveis por esse encontro aqui. Mas eu tenho que lamentar muito também que esse encontro aqui é um encontro praticamente vazio. Cadê o povo que deveria estar aqui? Infelizmente, os movimentos culturais em Rio são assim, ou se esconde, não aparece. Mas existem aqueles que vêm e ficam até o fim, e essas são as pessoas mais importantes de todos esses encontros, que são vocês que estão aqui presentes. E é exatamente para vocês que eu gostaria de falar hoje, agora. Não um discurso como daqueles tempos, quando eu era candidato a político, entusiasmado, todo mundo batia palma, todo mundo aplaudia. Falava-se que eu era um orador. Hoje não. Hoje eu sou um noventão. Não tenho mais aquela disposição para sair gritando, entusiasmado, fazendo discurso. Prefiro ler. Eu vou ler algumas historinhas aqui a respeito desse encontro, a respeito de vocês. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Foi assim que sonhei um dia, inspirado por um amor que brotou não sei de onde. Estava me tornando um pai. Foi assim que sonhei também com a importância desta palavra pai. E o quanto vocês, pais aqui presentes, merecem nossa homenagem, o quanto merecem as homenagens de alguns filhos aqui presentes, pelo carinho,
e abnegação com que conduzem os passos de seus filhos, crianças ou adultos, dando-lhes sempre que possível a mais dedicada, a mais sublime assistência. Tenho certeza, você, pai, jamais se omitiria, deixando de enfrentar qualquer obstáculo na divina missão de acalentar seu filho amado. Quanta alta nobreza encerra o amor paterno, mesmo no mais rude, no mais tosco, no mais mísero coração paterno. Este coração, tenho certeza, é um verdadeiro altar, onde está inserido o incenso do sacrifício, onde não deixa de acender a chama, a vela do amor, onde há constantemente o murmúrio angelical de uma oração de amor, onde se dá a transubstanciação da água que jorra de seu planto no vinho que é seu sangue, onde seu filho vem receber a comunhão e a bênção do amor. Você já parou para pensar, pai, quanto padecem no mundo afora as crianças que não têm pais, o desertado da sorte, aqueles que perderam o maior tesouro escondido por esta terra ingrata? Pais, pais sublimes, pais nas grandes cidades, pais nas aldeias, nos campos, nas favelas, onde quer que seja, onde se fala uma língua primorosa, onde se matraqueie uma língua rude e bárbara, onde se vista com elegância, ou onde se a nudez é indumentária, gerada pela pobreza, onde exista um leito luxuoso ou uma enxerga tosca, há de sempre se ouvir dos pais uma doce canção de ninar, vinda do pai civilizado ou bárbaro, branco ou negro, rico ou pobre. Importa sim o carinho de um sorridente pai e a alegria de um filho abraçado. É por isso que quero saudar vocês, pais aqui presentes, mães, esposa, filhos. Vocês são heróis, vitoriosos e merecem o carinho, o respeito e o amor do mundo. Por último, vocês são uma árvore frondosa que produz flores e frutos. Os frutos estão aqui, são seus filhos aqui presentes. Deus abençoe a todos vocês. Já pode fazer isso. Tá. Eu gostaria que levantasse a mão os pais aqui presentes. Assim, bem alto. Eu estou representando o Wander. Ah, é? Bora, né? Tá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu te desejo vida, longa vida. Desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorida estrada no seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, as coisas mais lindas que se imaginar, e dias de sol pra fazer os seus planos, as coisas mais lindas que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num
refeito contemplando o mar e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vierem horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te apagar e que a mais doce estrela seja sempre sua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, as coisas mais lindas que se imaginar. Eu te desejo vida. Eu te desejo vida. De toda alegria ter a companhia colorida